Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de Juízes. Para quem ainda não conhece o nosso canal, gostaria de dizer que aqui publicamos um devocional diário, com o estudo e a interpretação de cada livro da Bíblia. E toda vez que finalizamos o estudo de um livro, adicionamos um novo vídeo na playlist, O Que Esperar de Cada Livro da Bíblia. Dessa vez, concluímos o estudo do 7º livro, que é Juízes. Ele relata a narrativa de vários personagens que sucederam a Josué na liderança dos israelitas. Nele, conheceremos a história de Débora, Gideão, Jefité, Sansão e alguns outros nomes de menor relevância. É importante mencionar que na época de Juízes, os israelitas ainda não haviam tomado posse de todos os territórios que haviam sido repartidos por Josué. Embora cada tribo já soubesse quais terras deveriam conquistar, algumas não se moviam para atacar os inimigos. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntam ao Senhor quem deveria atacar primeiro, e a tribo escolhida é Judá. É interessante que essa era uma tribo que já havia conquistado territórios, mas o Senhor sempre ordena que eles ataquem primeiro. Não é à toa que Jesus é o leão da tribo de Judá. É ele quem vai à frente nas batalhas para nos garantir a vitória. O livro de Juízes começa narrando a vitória dos homens de Judá sobre os cananeus e ferezeus. Eles derrotam um rei chamado Adoni-Bezeque, de quem cortam os polegares das mãos e dos pés, pois ele havia feito o mesmo com 70 reis, os quais havia subjugado. Os homens de Judá conquistam Jerusalém e partem para Hebrom, onde Caleb derrota Cesai, Aimã e Talmai, que eram descendentes de gigantes. Dali avança para Debir, e Caleb oferece a mão de sua filha Axa a quem conquistasse aquela cidade. Otoniel, seu sobrinho, a conquista e recebe Axa por esposa. Ela persuade o marido a pedir um campo para o pai, e depois ela vai até ele para solicitar que lhe dê fontes de água, pedido que ele atende prontamente. Os homens de Judá, juntamente com seus irmãos de Simeão, conquistam várias cidades, como Zefate, Gaza, Ascalon e Ecrom. Mas os benjamitas deixam de expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. E isso vai se tornando uma tendência entre as demais tribos. Só para esclarecer, Deus havia dado uma orientação, quando Moisés ainda estava vivo, que os israelitas deveriam exterminar completamente todos os povos pagãos que habitavam Canaã. Eles não poderiam poupá-los porque a convivência com eles faria com que os israelitas se desviassem do temor do Senhor e passassem a cultuar outros deuses. Infelizmente, vemos que pouco a pouco todas as tribos vão deixando de cumprir essa instrução e vão permitindo que os povos permaneçam nos territórios e, ao invés de destruí-los, acabam submetendo-os a trabalhos forçados. O anjo do Senhor aparece então em Boquim e demonstra o desapontamento de Deus em relação à conduta dos israelitas. Ele relembra o que o Senhor havia feito e questiona por que não estavam cumprindo a aliança, deixando de destruir os altares idólatras. Por conta da infidelidade do povo, o Senhor não estaria mais com eles e os entregaria nas mãos do inimigo. E é exatamente isso que acontece. O povo passa por um período em que os inimigos que deixaram de exterminar passam a dominá-los. E é nesse contexto que surge a época de Juízes, na qual o Senhor vai levantando pessoas para libertar os israelitas. O que vemos a seguir é uma sucessão de juízes, que por um determinado período conseguem libertar o povo da opressão. Mas constatamos que logo após a morte de um juiz, o povo se corrompe novamente e volta a adorar os deuses das nações pagãs. Esse é um período conturbado, em que a idolatria vai ganhando cada vez mais espaço nas mentes e nos corações do povo escolhido. Até que chega um ponto em que eles perdem sua identidade, abandonando os mandamentos, com cada um fazendo o que lhe parecia certo. Apesar de o povo ser infiel e abandonar o culto ao Senhor, Deus continua sendo fiel. E toda vez que o povo se arrepende e clama por socorro, ele se compadece e acaba levantando um novo juiz para libertar os israelitas. O primeiro juiz a ser levantado é Otoniel, genro de Caleb, aquele que juntamente com Josué sobreviveu ao tempo de deserto e participou das batalhas para a conquista da terra prometida. Nessa época, Deus entrega o povo nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que subjuga o povo por 8 anos. Mas quando clamam a Deus, ele levanta Otoniel, que derrota o rei e conquista a paz durante 40 anos. Após a morte de Otoniel, o povo faz o que o Senhor reprova. Então são entregues nas mãos de Eclom, rei de Moabe, durante 18 anos. Quando clamam a Deus novamente, ele levanta um homem chamado Eude, que arma uma emboscada para executar o rei. Ele vai até o palácio para entregar o pagamento dos tributos e atrai a atenção de Eglon, dizendo que tinha uma mensagem do Senhor.
Ele então ordena que todos saiam e Eude se aproveita do fato de ser canhoto para desembainhar uma espada escondida em sua coxa direita e cravá-la na barriga do rei, sem que esse percebesse. Como Eglon era um homem muito gordo, a faca fica cravada em seu ventre, com cabo e tudo. Eude tranca a porta por dentro e foge sorrateiramente. Estranhando a demora do rei, os servos arrombam a porta e descobrem que ele está morto. Eude convoca o povo e mata 10.000 moabitas, conquistando a paz durante 80 anos. É então mencionado um juiz chamado Sangar, mas não é dito muito sobre ele, apenas que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Surge então a profetisa Débora, mulher de Lapidote, a única mulher juíza mencionada na Bíblia. Ela é levantada depois de um período de 20 anos de opressão por Jabim, rei de Canaã, que tem como comandante de seu exército Sísera. Nessa época, Débora lidera os israelitas julgando suas causas debaixo de uma tamareira. Ela convoca Baraque para reunir 10.000 homens de Naftali e Zebulon para atacar Sísera em Tabor. Ele diz que só irá se Débora for com ele. Mas ela responde que por conta dessa atitude não será ele quem terá a honra de derrotar Sísera, mas sim uma mulher. Baraque parte para o ataque e mesmo o exército inimigo tendo 900 carros de guerra, ele é derrotado e seu comandante foge e vai se abrigar na tenda de Jael. Ela é esposa de Eber, um queneu que vivia em paz com o rei Jabim. Sísera pede para que Jael o esconda e ela lhe oferece leite para que caia em um sono profundo. Ela então atravessa suas têmporas como estaca de sua tenda, matando-o enquanto dormia. Baraque chega até a tenda e percebe que uma mulher havia derrotado Sísera. Débora e Baraque entoam um cântico de exaltação ao Senhor, para que fique registrado esse grande feito. Após essa conquista, a terra desfruta de paz por 40 anos, mas novamente os israelitas fazem o que o Senhor reprova e são entregues nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Eles dominam Israel, destruindo sua colheita e seus rebanhos. Nesse período, o povo vive escondido em cavernas nas montanhas, mas quando se arrepende e clama ao Senhor, ele envia um anjo a um homem chamado Gideão, que está malhando trigo num tanque de prensar uvas. O anjo lhe chama de poderoso guerreiro e ordena que vá libertar Israel das mãos de Midian, com a força que ele tem. Só que Gideão pede uma confirmação de que realmente é o Senhor que está falando com ele. Ele prepara um holocausto e o apresenta ao anjo. Quando toca o sacrifício com a ponta do cajado, faz subir fogo da rocha. Gideão então acredita que realmente é Deus quem o envia para essa batalha. O Senhor ordena que Gideão destrua o poste sagrado de Azerá, que é de seu pai. Mas por medo, ele faz isso escondido durante a noite. E no dia seguinte, quando os habitantes da cidade descobrem, eles vão até sua casa e pedem para que tragam Gideão para fora para matá-lo. Seu pai se interpõe à multidão e questiona: por que estão lutando por Baal? Pois se fosse realmente um deus, poderia defender-se sozinho. Isso acalma os ânimos e os homens vão embora. Nesse meio tempo, os midianitas, amalequitas e outros povos se reúnem para lutar contra Israel. Assustado, Gideão pede novamente um sinal de que o Senhor estará com ele. Primeiro ele pede para que o orvalho molhe apenas a lã e deixe todo o chão seco. E assim acontece. Depois pede para que a lã fique seca e o chão coberto de orvalho. E assim acontece. Embora tenha sido chamado de guerreiro poderoso, Gideão é um homem que demonstra muita insegurança. E Deus põe à prova o seu coração, ordenando que se desfaça de boa parte do exército antes de ir para a batalha. Dos 22.000 homens convocados, o Senhor ordena que todos que tivessem com medo voltem para casa, restando apenas 10.000 homens. Como se isso não bastasse, Deus faz uma nova seleção e separa os homens que bebem água do riacho ajoelhando-se dos que a bebem lambendo-a como um cachorro. Dessa vez sobram apenas 300 homens. Como Gideão era um homem seguro, na noite anterior ao ataque, o Senhor o orienta a descer até o acampamento dos midianitas, onde ele ouve uma conversa entre 2 soldados, na qual um deles conta o sonho que teve. Ele vê um pão de centeio descendo de uma montanha e destruindo todo o acampamento. Ele então interpreta que o pão seria a espada de Gideão, e eles se apavoram, entendendo que Deus os havia entregado nas mãos dos israelitas. Gideão ouve tudo isso e tem uma ideia quando retorna para o seu acampamento. Logo depois da meia-noite, após a troca das sentinelas, ele se aproxima do acampamento inimigo. Tocam as trombetas e quebram os jarros que tinham em mãos, fazendo com que todos fiquem confusos e comecem a atacar uns aos outros. Alguns fogem, mas os homens de Azer, Naftali e Manassés são convocados para persegui-los. Os efraimitas são também chamados e matam 2 líderes midianitas, Zeeb e Oreb, cujas cabeças são levadas até Gideão. Na sequência, os efraimitas buscam arranjar confusão, dizendo que não foram convocados inicialmente para a batalha. Mas Gideão os bajula, dizendo que sua participação na morte de Zeeb e Oreb foi um grande feito. E
isso acalma seus ânimos. Gideão e seus 300 continuam sua cruzada e passam por Sucote e Peniel, onde os líderes zombam deles e se recusam a oferecer pão para os seus soldados. Mesmo exaustos, eles prosseguem a perseguição e atacam os líderes Zeb e Zalmuna de surpresa, derrotando-os, assim como os 15.000 homens que estavam com eles. Esses são os que sobraram, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão retorna a Sucote e Peniel, com Zeb e Zalmuna capturados, e executa a vingança que havia prometido contra os líderes que o desprezaram. Ele então descobre que esses 2 líderes midianitas haviam matado seus irmãos e ordena a seu filho mais velho que os execute. Mas ele tem medo por ser muito jovem. Então o próprio Gideão os mata. Depois dessa grande vitória, o povo quer que Gideão reine sobre eles, mas ele se recusa, pois sabe que o único rei que poderia governar sobre os israelitas é o Senhor. Mas Gideão acaba cometendo um erro e manda confeccionar um manto sacerdotal, o qual acaba se tornando objeto de adoração para os israelitas. Gideão conquista a paz por 40 anos e tem 70 filhos com suas esposas e mais um filho com uma concubina. Ele morre em idade avançada e é sepultado em Ofra. Logo após a sua morte, os israelitas voltam a cultuar os Baalins. Abimeleque, o filho que Gideão teve com sua concubina, se alia com seus compatriotas de Siquém e faz um levante contra os 70 filhos de Gideão. Ele mata a todos, exceto Jotão, o filho mais novo, o qual conta uma parábola a respeito de árvores que saem para ungir um rei para si. A oliveira, a figueira e a videira se recusam a abandonar seu propósito apenas para governar sobre outras. Mas o espinheiro aceita ser ungido rei, com a condição de que se abriguem à sua sombra. Essa analogia se refere aos 70 filhos de Gideão que estavam cumprindo seu propósito, e a Abimeleque, que representa o espinheiro, que apenas ansiava para que as pessoas ficassem à sua sombra. Assim que conta essa parábola, Jotão lança uma maldição sobre Abimeleque, dizendo que sairia fogo dele para consumir Siquém e que sairia fogo de Siquém para destruí-lo. Depois de Abimeleque governar Israel por 3 anos, o Senhor envia um espírito maligno sobre ele e os siquemitas. Nessa ocasião, um homem chamado Gaal se muda para a cidade com sua família e, após uma bebedeira, começa a proferir bravatas contra Abimeleque. Zebul, o governante que ouviu tudo que Gaal disse, conta secretamente a Abimeleque, que incita um levante contra Gaal. Abimeleque vai a Siquém e Gaal foge dali. Mas Abimeleque acaba executando os siquemitas. Depois parte para Tebes, onde os habitantes se escondem em uma torre. Quando Abimeleque se aproxima para incendiá-la, uma mulher joga uma pedra de moinho em sua cabeça, ferindo-o mortalmente. Ele ordena que o escudeiro o execute, para que não fique registrado que uma mulher o matou. Assim se cumpre a maldição proferida por Jotão, em que os antigos aliados se destroem mutuamente. Após o governo de Abimeleque, outros 2 juízes o sucederam, Tolá, que governou por 23 anos, e Jair, que liderou por 22 anos. Mais uma vez, os israelitas fazem o que o Senhor reprova, e agora são entregues nas mãos dos filisteus e dos amonitas. A opressão dura 18 anos, até que clamam ao Senhor, e ele levanta um novo juiz. Os líderes de Gileade se reúnem para se defender dos inimigos, e vão até Jefté, um guerreiro valente que havia sido expulso da cidade por seus irmãos, por ser filho de uma prostituta. Os líderes prometem a Jefté que ele se tornaria chefe de toda Gileade, caso liderasse o povo na batalha. Ele aceita e envia uma mensagem pacífica ao rei amonita, questionando por que ele os estava atacando, visto que aquele território era israelita por direito. O rei amonita afirma que aquelas terras haviam sido tomadas de seus antepassados, mas Jefté corretamente argumenta que aquele nunca foi um território amonita. Mesmo Jefté tendo razão, o rei amonita ignora toda a sua argumentação e parte para o ataque. Jefté acaba fazendo voto tolo para vencer a batalha. Ele promete oferecer em holocausto a primeira pessoa que sair de sua casa quando voltar vitorioso. O Senhor entrega o inimigo em suas mãos e, ao voltar para casa, a primeira pessoa que encontra é sua filha única. Jefté fica arrasado, mas sua filha se resigna com a promessa feita pelo pai e pede apenas que lhe conceda 2 meses para prantear com as amigas. Depois desse período, ela retorna para casa e Jefté cumpre o voto que fez ao Senhor. Depois disso, os efraimitas querem novamente arranjar confusão, só que dessa vez com Jefté, afirmando que não haviam sido convocados para a batalha. Eles ameaçam Jefté, o qual não se acovarda, e essa disputa acaba levando 42.000 efraimitas à morte. Durante 6 anos, Jefté lidera Israel, depois morre e é sepultado em Gileade. Na sequência, mais 3 juízes o sucedem, Ibsã, Elon e Abdom, a respeito dos quais não são mencionados grandes feitos. Mais uma vez, os israelitas fazem o que o Senhor reprova e são entregues nas mãos dos filisteus,
por mais 40 anos. Então o anjo do Senhor aparece uma mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan. Ele diz que ela dará à luz aquele que iniciaria a libertação de Israel. Ele orienta a mãe sobre as renúncias que deve fazer e que deve criar o menino como nazireu, não podendo passar a navalha em sua cabeça por toda a sua vida. Manoá ora para que o anjo apareça novamente para pedir instruções. E o anjo aparece à sua esposa. Ela o chama e juntos conversam com o anjo e lhe oferecem um sacrifício. Ao colocar fogo no holocausto, o anjo faz algo inusitado, subindo pela chama até o céu. A profecia se cumpre e ela dá à luz a Sansão. Já adulto, ele vai a Tímna e vê uma mulher do povo filisteu e exige que seus pais a consigam para ele. Seus pais questionam a escolha de uma estrangeira em detrimento às mulheres de seu povo, mas ele insiste e os pais não rebatem. Quando está indo em direção a Tímna para acertar o casamento, ele se depara com um leão no meio do caminho e com as próprias mãos o despedaça, como se fosse um cabrito. Tempos depois, quando vai à cidade para se casar, ele se desvia do caminho e percebe que na carcaça do leão um enxame de abelhas produziu mel. Ele coleta o mel com as mãos, o come e ainda oferece a seus pais, quebrando assim o seu voto de nazireu, que o impedia de tocar em cadáver e comer alimentos impuros. Durante a cerimônia de casamento, Sansão decide propor um enigma aos convidados, fazendo uma aposta que valeria 30 vestes, para aquele que desvendasse o segredo. Ele declara: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, os convidados não conseguem desvendar e ameaçam colocar fogo na noiva e em seu pai, se ela não conseguir a resposta do enigma com o marido. Ela pranteia o restante da festa e Sansão acaba finalmente revelando a resposta. Ela então conta a seu povo que desvenda o enigma diante do noivo. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão fica furioso e vai até uma cidade onde mata 30 homens para roubar suas vestes e entregar o despojo aos convidados. Ele abandona sua noiva e volta para a casa de seus pais. O pai da noiva a entrega em casamento ao acompanhante do noivo por achar que Sansão a odiava. Passado algum tempo, Sansão retorna à casa do sogro e descobre que sua esposa foi dada a outro homem. Ele fica irado e planeja uma vingança contra os filisteus. Ele captura 300 raposas, as prende pelo rabo e as incendeia, para que corram entre as plantações e destruam tudo. Quando os filisteus descobrem que Sansão foi o responsável, eles tocam fogo na esposa e em seu pai. Sansão os ataca e comete uma grande matança. Depois se esconde em uma caverna da rocha de Etã. Os filisteus vão ajudar a capturar Sansão, e são mobilizados 3.000 homens para ir até a caverna e amarrar Sansão para entregá-lo aos filisteus. Ele entrega aos inimigos, mas se solta das cordas, pega uma queixada de jumento e mata 1.000 filisteus. Depois disso, fica esgotado e Deus abre uma rocha para que ele beba água e recupere suas forças. Certa vez, Sansão vai a Gaza e se envolve com uma prostituta. Quando descobrem que ele está na casa dela, armam uma emboscada, mas ele fica sabendo e sai durante a noite, arrancando com as próprias mãos a porta da cidade e carregando-a até o alto de uma colina. Depois dessas coisas, ele se apaixona por uma filisteia do Vale de Soreque. Os líderes filisteus oferecem a ela 13 quilos de prata para descobrir o segredo da força descomunal de Sansão. Dalila pergunta a ele como pode ser amarrado e subjugado. E por 3 vezes ele a engana, fornecendo pistas falsas. Em todas elas, ele dorme no colo de Dalila e quando os homens o atacam, ela o desperta e ele consegue se desvencilhar de todas as tentativas. Após muita insistência, ele conta que se seu cabelo for cortado, ele perderá sua força. Ela providencia para que cortem suas tranças e dessa vez sua força o abandona. E ele é subjugado pelos filisteus. Eles furam seus olhos e o aprisionam e fazem girar uma roda de moinho na prisão. Os líderes filisteus se reúnem para comemorar no santuário de Dagon e trazem Sansão para diverti-los. Ele pede para que um rapaz o guie até as colunas de sustentação e ora para que Deus lhe conceda força só mais uma vez. Ele então consegue empurrar as colunas e o templo desaba, matando Sansão e mais 3.000 filisteus. Em sua morte, Sansão matou mais filisteus que em toda a sua vida. Ele liderou Israel durante 20 anos. Morreu e foi sepultado entre Zorá e Estaol. Depois é mencionada a história de Mica, um homem que rouba 13 quilos de prata de sua mãe e acaba confessando o crime. Sua mãe, ao receber a confissão, profere uma bênção ao filho, ao invés de repreendê-lo. Ela devolve a prata para que seja feito um ídolo, mas ele a devolve à mãe. Ela então oferece equivocadamente a prata ao Senhor, orientando para que seja feito um ídolo de metal, o qual é guardado na casa de Mica.
Depois disso, um levita, oriundo de Judá, sai errante em busca de outro lugar para morar e acaba chegando na casa de Mica. Ele o contrata para ser seu sacerdote e fica morando em sua casa. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A tribo de Dan estava em busca de um território para conquistar e envia 5 homens para espionar a terra. Eles chegam à casa de Mica e reconhecem a voz do levita. Perguntam o que está fazendo lá e se sua viagem será bem sucedida. Sem consultar a Deus, ele responde que sim. Depois disso, os homens partem para Laís e verificam que aquela é uma terra próspera e de gente pacífica. Retornam a Zorá e Estaol e convocam 600 homens para atacar Laís. Antes de rumarem para lá, vão até a casa de Mica e roubam seus ídolos e seu sacerdote. Quando Mica descobre o que aconteceu, vai atrás dos homens de Dan, e assim que os encontra, ele os ameaça. E Mica volta para casa com o rabo entre as pernas. Os homens de Dan conquistam Laís e a renomeiam para Dan, em homenagem a seu antepassado. Eles reconstroem a cidade e adoram os ídolos de Mica durante todo o tempo em que o santuário do Senhor esteve em Siló. Depois é narrada a história de um levita que toma uma concubina de Judá para si. Ela lhe é infiel e volta para a casa de seu pai. 4 meses depois, o levita vai atrás dela e passa 3 dias comendo e bebendo com seu sogro. No 4º dia, ele decide ir embora, mas o sogro o convence a ficar. No 5º dia, acontece a mesma coisa, só que dessa vez o levita não deseja passar mais uma noite e parte quando já é tarde. Com isso, eles acabam tendo que parar em Gibeá de Benjamim, pois ele não queria pernoitar em Jerusalém, terra dos jebuseus. O levita, seu servo e sua concubina ficam na praça da cidade, mas ninguém os convida para passar a noite, exceto um idoso que também era dos montes de Efraim como levita. Ele os convida para pernoitar, mas depois de comerem, alguns vadios da cidade esmurram a porta, exigindo que o levita fosse enviado para fora, para que tivessem relações com ele. O idoso pede para que não cometam tal loucura, mas oferece em troca sua filha virgem e a concubina de seu hóspede. O levita empurra sua concubina para fora de casa e a entrega nas mãos dos homens perversos. Eles a violentam a noite toda e a deixam na soleira da porta. No dia seguinte, o levita abre a porta e ordena que ela se levante, mas ela já está sem vida. Ele coloca o corpo dela no jumento e a leva para casa, onde corta seu cadáver em 12 partes e as envia para as 12 tribos de Israel, invocando os israelitas para a batalha contra os benjamitas. Os israelitas ficam indignados e reúnem 400.000 homens em Mispá. Antes de atacar, solicitam para que entreguem os homens que cometeram o crime. Diante da recusa dos benjamitas em entregá-los, eles partem para a guerra. No primeiro dia, 22.000 israelitas são mortos e no segundo, mais 18.000. Eles decidem consultar o Senhor e dessa vez ele garante que entregará os benjamitas em suas mãos. Os israelitas atacam e exterminam quase todo o exército benjamita, matando 25.000 dos 26.000 homens. Depois dessa guerra, os israelitas se reúnem para prantear e questionam a Deus por que ele permitiu que uma tribo de Israel fosse extinta. Eles então decidem averiguar quem não havia comparecido à Assembleia Solene e descobrem que ninguém de Jabes de Gileade havia comparecido. Eles então atacam a cidade e matam todos ao fio da espada, poupando apenas as virgens. São levadas 400 mulheres que são dadas como esposas aos benjamitas, mas ainda faltavam esposas para alguns. Então decidem aproveitar a festa do Senhor em Siló para sequestrar moças virgens para dar aos benjamitas sobreviventes. Isso tudo aconteceu porque eles haviam feito um juramento de não dar suas filhas em casamento a nenhum benjamita. O livro de Juízes se encerra narrando uma das histórias mais bizarras de toda a Bíblia, que é a morte da concubina de um levita, que levou o povo à guerra contra os próprios irmãos e que quase levou à extinção da tribo de Benjamim. Esse livro é repleto de ensinamentos profundos e cada história precisa ser analisada em profundidade para que possa ser aplicada em nossas vidas. Por isso, eu te convido a consultar a playlist 15 Minutos com a Bíblia, Juízes, e conferir cada um dos capítulos com a sua interpretação. O período de Juízes retrata uma época em que o povo já estava em Canaã, porém não havia tomado posse dos territórios que o Senhor lhes havia dado, e nem havia expulsado os povos pagãos. Com isso, geração após geração, eles foram perdendo a sua identidade e deixaram de seguir os mandamentos e a lei de Moisés. A má influência dos povos estrangeiros acabou por suprimir a cultura dos israelitas, os quais passaram a cultuar diversos deuses, abandonando assim o temor do Senhor. As histórias narradas, por mais absurdas que pareçam, são o reflexo de um povo que vivia sem lei e sem governo.
no qual cada um fazia o que lhe parecia certo. E o resultado disso é uma sociedade totalmente corrompida, desprovida de propósito, travando lutas desnecessárias pelos motivos mais absurdos. Um tempo que deveria ser de conquista e estabelecimento passou a ser uma sequência de gerações perdidas, em que nenhum legado duradouro foi construído. Eu te espero no livro de Ruth.